Conhecida por sua magnitude, diversidade e beleza, a floresta amazônica abriga uma flora inigualável, com cerca de 2.500 espécies de árvores, correspondendo a 1/3 da madeira tropical do planeta, além de 30.000 das 100.000 espécies de plantas de toda a América Latina. Árvores de proporções gigantescas, como a samaúma e o angelim vermelho. Plantas singulares, como a Vitória régia, uma das maiores plantas aquáticas do mundo e símbolo da Amazônia, além das castanheiras, seringueiras, andirobas e tantas outras de grande importância para o bioma, para nós humanos e para o planeta. Compreender, conhecer e preservar esta flora que tanto nos encanta é uma missão difícil, mas absolutamente necessária para a saúde do planeta. Floresta tropical, especialmente na Amazônia, é para alguém como eu, que vem da Europa, né, incrível, totalmente incrível, porque na Europa temos acho que menos de 100 espécies de árvores em toda a Europa, né? Aqui, qualquer hectare de floresta aqui tem uns 200 espécies, né? Então, a diversidade está totalmente um outro nível de diversidade, é totalmente incrível. E também diversidade geográfica aqui é grande também. Vai para outro lugar da Amazônia, aqui na Reserva Duque, conhecemos razoavelmente bem as espécies, mas isso é o melhor lugar conhecido das plantas da Amazônia. E tem muitos outros lugares que são totalmente desconhecidos botanicamente e com certeza tem muitas outras espécies. E o que explica a grande diversidade da floresta amazônica? A floresta é muito diversa e é causada por montes de fatores diferentes. Pode ser o solo, pode ser a coisa de competição entre as árvores, pode ser o efeito de predadores de sementes, de dispersão, de disponibilidade e diversidade de polinizadores. Pode ser simplesmente efeitos aleatoriamente, que as plantas não chegam em população suficientes para competir e isso deixa mais espécies acontecer. Pode ser que tenha a ver em parte por causa de fatores históricos no curto prazo, talvez padrão de caída de árvores, tamanho de clareiros que estão formados, que algumas espécies são melhores adaptadas para isso e outra. Pode ser por causa de coisas mais históricas que isso, que temos que sempre pensar que a floresta vive em várias escalas de tempo, que alguns de nós, para nós, é difícil de entender, especialmente esses de muito longo prazo, né? Que muitas das árvores aqui possivelmente, né, são árvores centenárias ou ainda é possível ter alguns milionários ou até mais. Né? A história da Amazônia realmente começa com a separação dos continentes, quando Gondwana separou, que a África e a América do Sul separaram, uns 70, 80 milhões de anos atrás, mais ou menos, gradualmente separando, e formou o Atlântico entre os continentes, né? Novos continentes. A América do Sul era uma ilha naquela época, né? E a coisa incrível que aconteceu foi logo depois que tinha aquela separação, vem aquele meteorito, em mais ou menos 65 milhões de anos atrás, que basicamente acabou com toda a fauna e flora da América do Sul. E muitas das coisas, famosamente as dinossauros, mas muitos outros grupos foram extintos naquele momento, né? E quem sobreviveu era que tinha sorte de sobreviver, né? E tinha muitas menos espécies, mas logo quando condições melhoraram, né, eles diversificaram e vem uma flora muito regional no nível da América do Sul. Então essa flora aqui é muito diferente da flora na África e é diferente da flora em Ásia, né, tropical. E depois tem outros fatores que vêm depois, como, por exemplo, o levantamento dos Andes, que separou o continente em lugares e criou muitos novos ambientes também, que aumentou a diversidade de espécies adaptando para esses novos ambientes, né? E uma coisa aqui na Amazônia que era muito importante, um pouco mais recente, é a formação do rio Amazonas, que obviamente tinha drenagem da bacia da Amazônia no passado, mas até mais ou menos 10, 12 milhões de anos atrás, ou talvez mais recente, né, tinha uma grande região que agora é o Alto Solimões mesmo, né, que no passado era um grande pântano, equivalente ao Pantanal, né,
numa área muito maior, né? Em algum momento, a desboca daquela área era para o Caribe, para o norte, né? Mais ou menos 10 milhões de anos atrás, o rio mudou de direção e desbocou onde desboca hoje em dia, no Atlântico, né? Isso agora tem um grande rio que basicamente separou a área da Amazônia para norte e para sul. É uma outra coisa que pessoas pensam, às vezes, quando pensam na Amazônia, que é simplesmente um tapete verde de um lado, de Peru até Belém, né? Ou até no sul também, né? E muitas pessoas têm essa visão, né? Tem a floresta, né? Vemos nos filmes, né? A floresta, árvores grandes, e basicamente tudo igual de um lado para o outro. Mas, de fato, não é nada assim. Realmente, a Amazônia é um mosaico de muitos ambientes diferentes, né? Entre as mais de 2.500 espécies de árvores amazônicas, quais são as mais conhecidas? Aqui na Amazônia, com essa mega diversidade, com essa mega área de ocorrência, né? Muitas espécies de plantas, né? Mas tem alguns que são já mundialmente conhecidos, né? A castanha do Brasil, não vou falar castanha do Pará aqui na Amazonas, né? Vou falar castanha do Brasil. É uma árvore que é conhecida mundialmente, né? Mas por causa de detalhes de sua polinização, né? Não pode ser cultivado fora do país porque não tem o polinizador, né? Diferente de algumas outras plantas. Então, ela não produz fora do país, né? E tem outras espécies que são já de grande importância econômica, né? Pensando em andiroba, pensando em borracha, né? Tem várias espécies na Amazônia que são conhecidas mundialmente para suas propriedades ou, às vezes, seus frutos, né? E tem alguns que estão conhecidos aqui, localmente, mas não tão conhecidos mundialmente, né? Um exemplo, alguns anos atrás, ia ter sido o cupuaçu, né? Que cacau é super conhecido, mas seu parente muito perto, o cupuaçu, não estava muito conhecido no restante do mundo. E ainda é difícil achar cupuaçu no sul do Brasil ainda, né? Ecologicamente equivalente, o maior árvores na Amazônia são provavelmente a samaúma, né? Que ocorre na várzea, incluindo aqui perto da Amazônia, que cresce enormemente, né? Os troncos deles podem ser vastos, né? Mas é uma árvore que cresce rápido, tem uma madeira bem leve e não vive por muito tempo, não. Pode ser uma árvore bem grande, muito grande, 50 metros de altura, mas só 50 anos de vida também. Alguns desses árvores grandes, especialmente leguminosas, que são emergentes aqui, né? E os maiores reconhecidos até agora, chegando em mais ou menos 80 metros. Esse é o angelim vermelho, né, que é uma planta chamada Dinisia excelsa, né, que é comum aqui, né? Aqui tem um indivíduo da angelim, que falamos antes, né, que é uma a espécie que cresce maior em toda a Amazônia, em termos de altura, né? Essa é uma árvore aqui, deve ter uns 40 metros ou mais. Muito, muito grande e muito legal, muito bonita. Aqui na Amazônia Central, eles não chegam naquelas alturas máximas que pode ser uns 80 metros, né? Mas 40, 50 até 60 metros ocorre, né? E ela está usada bastante em construção. Está usada também para as rapias, né? Para as gaviões reais, para fazer seus ninhos. E quais os efeitos da destruição desta flora tão importante? A destruição da Amazônia vai ser um desastre para o Brasil e assim para o mundo, né? E por quê? Porque é um desastre? Por causa das razões que a floresta absorve carbono, né? Campos de gado, campos de soja não absorvem carbono, né? Para você mesmo não vai fazer diferença para você amanhã se mais uma árvore está cortada na Amazônia, né? Porque tem que realmente argumentar sobre o futuro, né? E o futuro é para as crianças. Alguns anos atrás eu falo para seus bisnetos, né? Mas não é mais, é para jovens, pessoas que estão vivas hoje, né? Nunca foi totalmente controlado, né? Sempre tinha um nível de desmatamento alto, né? Agora está virando super alto de novo, né? E aí, a que ponto a Amazônia pode ainda sobreviver como uma coisa
funcional, no sentido de fazendo serviços ambientais, né? Eu acho que estamos provavelmente, como estamos no mar, como estamos em vários outros ambientes, perto de um desses pontos de flexão, de um tipping point, onde realmente chega um ponto que não dá para recuperar sem um investimento absolutamente imenso, muito maior que já vemos em investimento em qualquer coisa no planeta no passado, em reversando essas coisas que estão acontecendo no momento. As áreas alagadas representam 30% de toda a floresta amazônica. Importantes para o equilíbrio ecológico, elas têm papel fundamental nos ciclos de água, nutrientes e manutenção da biodiversidade. E é nessas áreas que é possível encontrar a planta símbolo da Amazônia, a Vitória amazônica, também conhecida como Vitória régia. A gente, na verdade, chama o conjunto desses ambientes de áreas úmidas. Então, elas incluem vários locais que, no dia a dia, talvez as pessoas não se deem conta, mas que têm apelo em vários níveis, porque eles estocam carbono, eles têm importância nos ciclos biogeoquímicos e influenciam a vida das comunidades, tanto animais quanto humanas, que são animais, aliás, porque também são os lugares, no caso das margens de rios, mais explorados historicamente. Então, a importância é total, capital. Então, são 30% de uma área desse tamanho, incluindo as regiões periféricas dos demais países, periféricas não amazônicas dos demais países, a gente chega a quase 2 milhões de quilômetros quadrados, que é uma área substancial. Comparando com a terra firme, provavelmente nós chegamos a uma similaridade que é 30%, 40%, mas esses números constantemente têm mudado à medida que levantamentos mais amplos e de grandes bancos de dados vêm sendo feitos. E isso tem trazido uma radiografia muito mais clara das diferenças entre esses ambientes. As áreas alagáveis ao longo dos rios barrentos, que nós chamamos de várzeas, elas têm mais ou menos 1.000 espécies que são consideradas tolerantes à inundação. Nos ambientes de igapó são registradas mais ou menos 600. Algumas dessas são comuns, como eu já disse, mas a maioria delas é exclusiva desses locais. Mas além das árvores, existem as plantas não lenhosas. O que é lenhosa? Aquelas que não têm tronco. Então a gente, vou chamar de maneira simples, de herbáceas. Essas plantas herbáceas ou macrófitas aquáticas, como são chamadas, elas são de grande importância no sistema, porque elas produzem uma quantidade de biomassa muito maior até do que a floresta alagável nas várzeas. Elas podem ter múltiplas formas e elas também pertencem aos mais diversos grupos taxonômicos. Então, muitas, por exemplo, samambaias, para usar o nome popular, e a famosa Vitória amazônica, que é uma planta típica das várzeas amazônicas. Ocorre em outros ambientes que também recebe algum tipo de nutriente, mas ela é mais comum nas áreas de várzea aqui da Amazônia. O nome foi dado em homenagem à rainha Vitória, então era quase uma redundância, era Vitória régia de rainha, e depois se considerou mais adequado, os taxônomos, que fosse Vitória amazônica em alusão ao ambiente de ocorrência mais comum. Ela é única, ela tem, primeiro, uma capacidade de crescer a lâmina foliar em cima da superfície da água, que é fantástica. Então ela chega a atingir 2 metros, uma folha. Esses buraquinhos que vocês veem aí são a herênquima, são canais para entrada de ar. Então é um duto de transporte. E essas nervuras gigantescas
que ela tem, que são um arcabouço que sustentam a lâmina foliar, que é essa parte aqui verde, ela é bem fininha, ela é toda sustentada nessa estrutura aqui de vigas, verdadeiras vigas cheias de aerênquima, que são as nervuras da folha. E olha o tamanho que ela tem. Ela é toda revestida de espinhos na sua face inferior, que fica na superfície da água, de forma a evitar também ataque de bichos. Então, ela é uma planta muito adaptada a esse ambiente e ela cresce tanto por sementes que caem no fundo e depois germinam, e aí formam plântulas pequenas que vão crescendo, primeiramente com um formato muito distinto dessa folha peculiar da Vitória amazônica, e ao mesmo tempo ela também pode lançar e lança a partir de um rizoma. Então ela é como se ela fosse uma bananeira, vamos dizer assim. Então o caule é subterrâneo, então ela forma uma batata, como eles chamam aqui, e dessa batata vão saindo talos. E esses talos são, na verdade, as folhas. Elas podem atingir até 6 metros de altura. E depois disso, elas normalmente são alagadas quando a inundação transpassa esse período. E elas, então, vão morrer as folhas, mas a batata continua lá e germina na próxima água baixa, que propicia o crescimento. Se o crescimento, a germinação se dá por sementes, as folhas que são formadas, elas são em geral menorzinhas, e quando é uma rebrota já de um bulbo, um rizoma pré-estabelecido, ela forma folhas bem grandonas, com bordo muito elevado, o que é muito interessante. Esse bordo ele tem uns sulcos nos 2 lados que permitem que a água saia de cima, porque se a água ficasse permanentemente ali, ela apodreceria. A flor dela é uma das maiores flores conhecidas, é fantástica, ela é branca no início, depois quando ela é polinizada, quando ela é fecundada, ela fica rosa. Ela é fecundada por besouros que entram na flor e eles também copulam lá dentro, mais de um besouro entra. Então é uma câmara nupcial. E lá dentro então ocorre a fecundação e depois são formadas as sementes. As sementes são comestíveis, ou eram, em algumas populações tradicionais. Elas são como ervilha, para formato e tamanho, e são consumidas como pipoca, mais ou menos. E atualmente até as folhas são usadas como punk, plantas alimentícias não convencionais. E talvez até outras partes venham a ser ou sejam usadas para esse propósito. Então é uma planta fantástica por todas as adaptações que ela tem. Tão fundamentais quanto a floresta em pé, as sementes da flora amazônica, divididas entre recalcitrantes e ortodoxas, são muito importantes para a manutenção das florestas, além de serem importantes fontes de alimentação e renda. Recalcitrante significa, em inglês, em princípio, uma pessoa que não obedece, que é diferente, que se recusa. Então, não é um nome, em princípio, simpático. Mas, de outro lado, se conhece a história, como sugeri, né, dá para entender, né? Esse nome foi criado pelo Roberts nos anos 70, né? Ele era professor agrônomo na Universidade de Reading, de Inglaterra, e ele estudava o armazenamento de sementes. E ele era muito bom em matemática e desenvolveu uma fórmula matemática no qual ele poderia prever qual será a longevidade das sementes conforme o ambiente. Então, se a temperatura é mais baixa, a longevidade aumenta, ao mesmo tempo também se ele reduz o teor de água. Aí ele criou essa fórmula fabulosa, né? E
a maioria das sementes se encaixaram nessa fórmula, mas tinha algumas sementes que não se encaixaram. E esse, então, eles chamam simplesmente recalcitrante, não se encaixa, e os outros se encaixaram e eles chamam ortodoxo, porque eles foram exatamente conforme a norma. E quais são exemplos de sementes recalcitrantes e ortodoxas? Então, eu trouxe aqui uma pequena seleção de sementes e frutos. Eu separei em duas partes. Daqui da metade para frente, são frutos que têm os sementes que são recalcitrantes. E aqui para cima, que são ortodoxos. Esse aqui é a andiroba, é muito grande. A seringueira. Aqui temos o pau rosa. E pode já ver que essa semente, olha, quase nunca eu consigo manter eles secas, bonitas, né? Porque eles quebram em pedaços. Aqui uma semente bem grande. Esse cadeiro, cada fruto tem só uma única semente. Né? Aqui eu tenho as palmeiras, muitas palmeiras aqui na Amazônia, tem sementes recalcitrantes. Tem uma, por exemplo, esse tucumã, uma da mais conhecida, infelizmente nunca foi estudado ainda. Né? Então não sabemos, estamos suspeitando que é uma semente que tolera um certo dessecamento. A araçaboi, eu não falei, a araçaboi são essas sementes recalcitrantes. Vou cortar aqui, o cheiro é maravilhoso. Sementes são pequenos, relativamente. São recalcitrantes e foi esse que germina embaixo da água. Tem essa polpa em volta que é deliciosa. E consegue sobreviver 1 ano embaixo da água. Cacau é uma semente recalcitrante. Cupuaçu tem sementes recalcitrantes. Então, muitas frutíferas aqui da região têm sementes recalcitrantes. Vamos lá nesse lado dos ortodoxos, eles são menores, né? Esse aqui é interessante, eu coloquei sementes das maiores árvores da Amazônia. Esse é o angelim, né? Uma árvore que pode crescer, tem aqui no Musa, e pode ter uma idade mais do que 1000 anos, 1500 anos foi detectada. E esses são sementes da Suma Uma, né? Característica de sementes ortodoxos é também a dispersa por vento. Eles têm alas ao lado, aqui tabebuia, aqui essa frejó aproveita toda a flor para ser dispersa. Então, e a semente já está maduro aqui dentro, bem pequena. Então, às vezes, você tem a impressão que a semente é grande, mas não é grande. Se dá para olhar aqui contra a luz, a ala é grande, mas a semente é menor. Aqui também, não sei se dá para ver assim, né? Então, se eles são maiores, eles são achatadas, muitas vezes, né? E aqui, por exemplo, o cedro com fruto. Eu trouxe aqui só para ter ideia qual tamanho uma semente pode ser. É possível estocar as sementes amazônicas para ações de reflorestamento? Então, já em princípio, recalcitrante já não se encaixa, né? Então, dos recalcitrantes, só falando de temperatura, né?
As recalcitrantes de zonas temperadas, você pode armazenar até 0 graus Celsius. Porque em zonas temperadas você tem neve, então embaixo da neve normalmente não é menos do que 0 graus Celsius. Mas os de zonas tropicais não, 15 graus Celsius apenas, né? Pelo menos para nossa região, e eu tenho ótimas experiências. Mas também eles não podem ser ressecadas. Então, porque eles não podem ser ressecadas, eu não posso reduzir a temperatura que congela. Então, para nenhuma semente recalcitrante, as células podem ser congeladas. Se a gente fala na restauração amazônica, todo mundo pensa em sementes ortodoxas, né? Então, você coleta antes, você quebra até a dormência, você faz a muvuca, você dispersa em áreas. Mas se 50% das espécies aqui têm sementes recalcitrantes, então a floresta você pode até criar de novo um ambiente florestal. Mas o ambiente florestal vai ser completamente diferente. Ele não vai ser ambiente florestal que nós conhecemos hoje em dia com muitas dessas sementes recalcitrantes. As sementes recalcitrantes, se eles têm frutas, de quais algumas espécies de animais dependem, então vai ser escassez de alimento para os animais também. Então, tem consequências que a gente nem consegue se imaginar. Cada árvore em pé tem um valor inestimável. Preservar a floresta amazônica é também equilibrar os avanços tecnológicos, combater a fome, reduzir a poluição e manter o planeta saudável.